Meus queridos irmãos, boa tarde. Vimos mais um domingo trazer nossa mensagem. E hoje, como um domingo tão especial, que é o Dia das Mães, né, que a gente comemora de forma material aqui na Terra, nós vimos a falar um pouquinho, né, conversar nesses minutos de conversa da nossa tarde de domingo sobre ser mãe na visão espírita. E nós vamos iniciar com a nossa prece, né? E em seguida a gente conversa sobre a temática. Mãe Santíssima Divina, neste momento nós te rogamos misericórdia. Misericórdia para conosco, para com todos os teus filhos e filhas que estão vivendo os momentos de aflição, que estão superando a cada dia suas dificuldades, pelas mães que estão sofrendo a perda dos seus filhos, a perda dos seus entes queridos, daqueles que estão partindo pelo vírus da Covid, ou por tantos outros males. Acalma, Mãe Santíssima, o coração dessas mães. Ampara cada uma. E o mesmo pedido se estende a todos os nossos irmãos, todas as nossas mães, encarnadas e desencarnadas. Aquelas que lutam diariamente para dar conta da sua família, da criação dos seus filhos, mas com a fé firme no nosso Pai Celeste. E assim, Mãe Santíssima, gratas pela tua assistência, pelo teu amor, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nós vamos iniciar nossa conversa na tarde de hoje. E para iniciarmos esse pensamento, né, sobre a ser mãe na visão espírita, na visão cristã, vamos dizer, tem uma historinha. Talvez vocês até já tenham ouvido alguém contar, alguém representar essa mensagem, essa história que diz assim: uma criança estava a ponto de nascer, né, perguntou a Deus: dizem-me que estarei sendo enviada à terra amanhã. Como eu vou viver lá? Sendo assim pequeno e indefeso. E Deus, ouvindo sua pergunta, lhe responde: entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Está lhe esperando e tomará conta de você. E a criança persiste. Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para ser feliz. E o que me fará feliz lá? Serei feliz? E Deus continua: seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. E a criança pergunta novamente: como poderei entender quando falarem comigo se eu não conheço a linguagem das pessoas? Aí Deus continua na sua conversa com a criança. Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E a criança, ainda curiosa, continua: e o que farei quando eu quiser falar? Quiser te falar. Ele diz no sentido de falar com Deus. E aí Deus, seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. E a criança ainda continua: eu ouvi que na terra há homens maus, quem me protegerá? E Deus
mais uma vez, seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas a criança ainda quer saber mais. Mas eu serei sempre triste, porque não te verei mais. E Deus, seu anjo, sempre lhe falará sobre mim. Lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu suavemente: ó Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus responde: você chamará seu anjo de mãe. E aí, gente, embora a gente não sabe, eu não vi assim, a autoria dessa mensagem, né? Simplesmente é uma mensagem que a gente já sempre tem o hábito de ler nesse período Dia das Mães, mas aí a gente reflete, né? Veja o compromisso de mãe, né? Do ser mãe. Veja a confiança que Deus deposita na mulher que vem à terra para ser mãe. E aí uma outra coisa curiosa que a gente pode chamar a atenção é que em nenhum momento Deus disse: você nascerá do ventre do seu anjo. Ele apenas garantiu que a criança teria um anjo. E quantas vezes Jesus, nas suas conversas com as mulheres que recorriam a ele nas suas angústias, nas conversas também com seus apóstolos, quantas vezes ele não falou que todas as mulheres são mães? Na Boa Nova, né? Quando Maria de Magdala, toda se sentindo perturbada, angustiada com a situação da vida em que levava, ela certa feita ela indagou para o Cristo, né? Que ela disse: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E Jesus perguntou a ela: qual das mães será maior aos olhos de Deus? Será somente aquela que devotou aos filhos da sua carne, que se devotou aos filhos da sua carne? Ou a que se consagrou pelo amor, né, pelo Espírito, aos filhos das outras mães? Então, ele nesse momento, ele dá aquela esperança, né? Ainda que tu não podes, filha, ter os teus filhos da tua carne, do teu ventre, tu poderás ser mãe de outros, daqueles que estão agoniados, que estão sem as mães, ou que as mães não lhe podem cuidar. Então, veja que a importância que é a mãe para o ser que chega à terra. Independente dessa mãe trazer esse filho no seu ventre, ou da mãe receber esse filho para cuidar, a partir do momento que ela se coloca nessa condição como mãe, é abraçar a causa que Deus a enviou, uma causa criada por Deus. Então, a importância, né? Se a gente fica pensando, Jesus, com todo o seu poder, ele poderia ter vindo à terra sem ser através de um ventre de uma mulher, com tanto poder que a gente sabe, imagina de Jesus. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, ele manda Jesus através de um ventre de uma mulher escolhida para receber aquele filho. E aí, para a gente reforçar nossa conversa, nosso diálogo e nossas ideias, né? Para a gente meio que se firmar, né, na ideia do que é ser a mãe, na visão espírita,
Então, no Livro dos Espíritos, na questão 890, Kardec pergunta aos espíritos: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E aí os espíritos respondem: é uma e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando não é mais necessário. Quando os cuidados têm necessidade, terminou ali, são inúteis, né? Não tem mais necessidade de que alimente, né? A gente sabe que, por exemplo, os passarinhos, né? A mãezinha passarinho bota lá os ovinhos, vai esperar aqueles filhinhos nascer. Nos primeiros dias ela vai estar trazendo alimento, vai estar botando ali no biquinho dele, mas vai chegar uma hora que ele vai bater a asinha e vai voar, acabou-se. Talvez ele nem veja mais aquela mãe. E aí os espíritos reforçam: entre os homens ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. E eles ainda reforçam: sobrevive mesmo à morte e segue o filho além túmulo. Então, o amor da mãe, da mulher, pelo seu filho, ele transcende a morte. Ele vai muito além do túmulo. Ele não se acaba naquele enterro do corpo ali. E aí os Espíritos dizem assim: bem vedes que há nela outra coisa do que o animal. Ele tira essa ideia, ele deixa, valoriza, né, mostra a importância da mãe, né, da espécie humana. O amor materno, ele não acaba por aqui. Pelas obras que a gente tem estudado, né, da doutrina, quantos casos a gente sabe de filhos que estão lá padecendo nos umbrais, nas dores da consciência, nas situações calamitosas, e as suas mães, que às vezes já partiram antes ou que já ou até ficaram aqui, na sua oração persistente, pedindo intercessão, orando o tempo todo: Senhor, Senhor, socorre meu filho. Irmãos, amigos espirituais, aqueles que estão sempre no socorro das almas, né, dos espíritos que sofrem, eles escutam essas mães, eles se comovem com os pedidos dessas mães. Então, em tantas obras que a gente lê da doutrina, que traz esses exemplos para a gente. E aqui pela terra, a gente tem muitos esses exemplos, quando a gente passa dia de domingo nas portas dos presídios, dos hospitais. Quantas mães, depois que seu filho cai nas fraquezas, né, do crime, que vão parar atrás dos muros dos presídios, das penitenciárias. E elas não abandonam. Todo domingo, né, para elas estão ali. A partir daquele momento, o encontro familiar no domingo acabou-se. Porque para ela o encontro vai ser lá na porta daquele presídio, levando muitas vezes proventos tão mínimos que elas têm que conquistar durante a semana, durante o mês, com trabalho árduo, suado, sofrido, mas naquele domingo da visita, ela tem que estar ali com algo para levar para aquele filho, que para a sociedade é um criminoso, é alguém que traz risco para a sociedade, mas para ela é o filho dela. E aí, quantas vezes a gente escuta, né, a gente comenta da nossa própria boca, de dizer, que mãe boba, que mulher besta, que besteira estar num domingo que podia estar descansando, já trabalha tanto, e está ali na porta do presídio, naquela fila, passando por revista, por aquilo tudo, para ir ver um filho que é criminoso, que fez e aconteceu. E aí, gente,
diante desse comentário, graças a Deus que a gente também escuta alguém dizer assim: vá ser mãe, que você saberá por que ela está ali. É a melhor resposta, gente. Só sendo mãe, você vai entender por que aquela mulher está ali, na porta daquele presídio, passando-se por tantas situações constrangedoras. Então, sempre que nós cairmos na tentação de julgarmos uma mãe por uma ação dessa, vamos pensar: seja mãe, que você vai entender. Eu lembrei no livro Nossos Filhos São Espíritos, que o de Hermínio C. Miranda, ele na dedicatória, ele diz assim: os pais que me desculpem, mas este livro é dedicado por óbvias razões às mães. E o livro é riquíssimo, né? Não trouxe aqui alguns exemplos, porque senão estenderia muito a nossa conversa. Mas o livro Nossos Filhos São Espíritos. Não tem só situações em relação a mães, mas é em relação aos filhos, o que a gente recebe. Porque a doutrina nos traz o exemplo do amor, da responsabilidade nossa enquanto mãe, mas ela nos esclarece que os filhos são espíritos que nós recebemos para partilhar conosco o privilégio da vida. E foi isso que Hermínio coloca lá. Ele agradece, né, a Inês, né, acredito que seja sua companheira, pelos 3 filhos, 3 espíritos que tiveram a oportunidade de trazer à Terra. Então, se todos nós, né, os homens principalmente, parassem mais vezes para refletir, né, da importância de uma mulher que traz um filho ao mundo, um filho seu, né, que muitos infelizmente abandonam, mas que não para pensar que ele também teve uma mulher, uma mãe que o trouxe ao mundo. E por que aquela que trouxe seu filho vai ser abandonada? Então, são atitudes que a gente não nos cabe julgar, mas que nos cabe refletir, tentar buscar o melhor de nós e não esquecer em nenhum momento que o Espírito, ele vem até nós, ele vem para nosso seio familiar para se melhorar, para partilhar conosco do crescimento moral. Mas nós, enquanto mães, temos essa responsabilidade. Como disse lá na mensagem, falar de Deus para a criança, para o seu filho. Como é que nós vamos nos prezar como mães, né? Não no sentido de orgulho porque é mãe, mas do compromisso porque Deus nos escolheu para ser mãe daquele filho. Porque antes dele vir como nosso filho, ele é filho de Deus. E Deus confiou aquela vida em nossas mãos. Como diz no Evangelho, o Evangelho coloca lá para a gente que será feita a pergunta para nós, pais e mães, não só as mães. O que fizeste das vidas que eu te confiei? Então, é para nós fazermos a cada momento a nossa reflexão, o que é que nós estamos fazendo dessas vidas que vieram às nossas mãos, desses espíritos que nós recebemos no nosso seio familiar. Não importa se esse espírito veio pelo nosso ventre ou se nós o recebemos como presente. Mas a nossa responsabilidade, a responsabilidade da mãe, de educar. Porque é através da mãe que o filho ou a filha aprende a ter a sensibilidade, a ter a empatia, a ter a ideia de pensar no outro como pensar em si. Porque a mãe, o tempo inteiro, ela pensa mais no filho do que em si. Quantas vezes a gente escuta, né, de mães, mulheres vaidosas, que gostavam de andar no salto, com aquela maquiagem, com a bolsa da moda, e depois que o filho nasce,
ela anda com o básico. O salto já era, né? Porque para não tropeçar, não tem condição de estar com um filho no braço, um salto, uma bolsa, aquilo tudo. Então, tem que ter, ela restringe um bocado de coisa para poder dar conta daquela vida. É a responsabilidade. Não é à toa que Deus escolheu. Por acaso, lendo também a Gênese, no capítulo 3, onde ele fala, no item que fala sobre instinto e inteligência, diz o seguinte: o instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, ele não devia ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. E aí, esse trechinho fecha dizendo o seguinte: por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Então, imagina você saber que Deus está velando o seu filho através da mãe, dessa mãe que ele escolheu aqui. Veja a tamanha confiança de Deus para com as mães. Então, ele por intermédio da mãe, é o próprio Deus que nos vela através da mãe. E ainda, gente, no livro, um livro de Amélia Rodrigues, né, psicografado por Divaldo Franco, Há Flores no Caminho, tem uma mensagem de Amélia que ela diz o seguinte: a maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que a mãe que o mal jamais triunfará no mundo, porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança de felicidade jamais se fanará. Ou seja, enquanto houver o amor de mãe aqui na terra, estamos no caminho da felicidade. A esperança da felicidade. Então, é o primeiro amor, gente, que nós temos o contato na terra. Depois do amor divino que nos permite vir, que escolhe, né? Quem já teve a oportunidade de ver outras palestras, de ler sobre a organização do Espírito para retornar à Terra, né? De todo o cuidado que é dado à mãe que vai recebê-lo. E aí, depois que ele chega aqui, e Deus vai confiar: agora eu entreguei o meu filho a você. E a mãe que recebe esta vida, né? Tem até alguns versozinhos que se faz sobre mãe, que é a vida em minha vida. E é isso, gente. O filho, depois que ele chega, depois que você recebe um filho aqui, é a vida na sua vida. Não tem como mais você diferenciar isso. Por mais que se afaste, a idade que for, mas é a vida na sua vida. É o compromisso além túmulo. Aquilo que o livro dos Espíritos disse pra gente. O compromisso além túmulo. Então, meus irmãos, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de conversarmos sobre esse tema tão interessante, tão rico e tão oportuno. Não só porque materialmente ou por data de calendário estamos comemorando hoje, vivenciando o Dia das Mães. O Dia das Mães são todos os dias, nós sabemos disso. Mas é o momento em que os corações estão voltados para essas homenagens. Os sentimentos afloram, né? As pessoas, nós aqui na Terra temos ainda essa necessidade de termos as datas, né? Como nós temos o Natal, amor nós devemos ter o ano inteiro. Chega no Natal, a gente tem aquele grande amor. Aí vem para o Dia das Mães. Mãe a gente tem sempre.
Aí vem o Dia das Mães. E que a gente não pense no Dia das Mães como um sentimento material, vou comprar um presente. Porque nós filhos, já somos o presente. Mas nos façamos presente para que sejamos dignos de sermos o presente dessas mães. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que Deus permita que tenhamos uma semana abençoada, iluminada, de muito progresso, de esperança, de boas notícias, de acalanto para todas as mães. Obrigada, Senhor. No próximo domingo, nós teremos nossa irmã Tâmara com o tema O Maior Mandamento. Boa tarde e boa semana a todos. Fica com Deus.